Bora, fiel, Mano e Benja soltando informação nova aí sobre a situação de Memphis Depay no Corinthians. Corinthians vai rescindir com Memphis Depay. Pessoas dentro da diretoria também do conselho do Corinthians estão fritando o jogador. E informações que saem é que eles gostariam de se livrar de Memphis Depay e também Fabinho Soldado até o final desse ano. Vou trazer muitas informações de bastidores do nosso Corinthians. Benja e Mano soltando o verbo aí ao vivo no Domingão. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Bom, vamos que vamos, tem muito assunto aí. Ô, Michelito, diga. O Depay tá bravo com a imprensa, postou um monte de coisa. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, eu não tô sendo irônico, tá? Tô sendo sincero. O que a imprensa fez em relação ao Depay, que eu não sei? Também não sei. O Mano deve saber, mano. O post, Benja, que ele fez é um post meio enigmático. A imprensa é um dos capítulos, mas ele fala que ele está sendo usado politicamente. E a gente sabe que muitas vezes tem gente dentro da imprensa que compra lado político. Então acaba comprando essa briga, colocando ele como se fosse um pilar. O que foi em si o objeto da raiva do Depay em relação à imprensa? Ô, Benja, muitas vezes quando eu falo do Depay... Coloca aí, John. Enquanto estão colocando aí o post na tela... Eu não entendi, juro, eu não estou sendo irônico, eu não consegui entender ainda o que aconteceu. Abre aspas, muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando colocar as pessoas contra mim, tentando criar atrito entre eu e os torcedores? Tem mais aí, né, John? Coloca mais aí, por favor, vamos lá. Chegará um momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve. Estou falando diretamente com pessoas que me envolveram em questões políticas, que trabalham para veículos de comunicação. Pessoas que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir a todos. Tome cuidado. Não, tá aí, ele mandou o recado dele, ele ameaçou, falou e tal. Mas eu só gostaria de entender... O que foi falado? Tudo, Benja. A respeito do salário dele, a respeito de quanto custa a diária do hotel que ele está morando aqui atrás da CNN. É uma penthouse muito bonita, inclusive. Considerada a maior suíte presidencial do mundo. Sim, mas tudo isso, Benja, usam ele para, teoricamente, atingir o Corinthians e a sua administração. Por exemplo, o Depay, ele está ganhando muito bem no Corinthians? É muito bem remunerado? Sim. Qual a culpa dele nisso? Zero. Mas é o nome dele que está envolvido. Quanto custa a diária aqui no hotel? Não sei se ele paga alguma parte, se o Corinthians está pagando a totalidade, mas foi divulgado a semana passada que a diária aqui custa mais de R$250 mil. Totalizando no mês mais de 8 milhões. Também falaram que já é mentira. Então é sempre o nome dele ligado a alguma coisa, Benja, pra inclusive atacá-lo. E, cara, na boa, eu acho que as pessoas muitas vezes, por exemplo, quando você fala do Neymar, mas o Neymar comprou um avião, o Neymar comprou um helicóptero. Sim, com o dinheiro dele. Se o Depay tá morando aqui, é mérito dele, cara. Qual que é o intuito, Michel, de ficarem divulgando isso daí? E muitas vezes, olha, o Corinthians que tá pagando o salário do cara. Isso é ridículo. Ele tem razão. Eu concordo com você, mas eu acho que ele já entendeu, ele sabe que aqui vão sempre achar alguma coisa, algo para poder criticar ou falar, ainda mais sobre ele. Né, Michel? Não, enche, eu sei que enche, mas não tem uma forma ou outro modo de ele acabar com isso, que é o quê? É jogando futebol, acabou. Não tem, cara, vai pra internet, vai dar debate, a gente vai vir aqui, vai debater, vai falar sobre. E não tem, se ele não jogar bola, amigão, vai falar. Ele tem que botar isso na cabeça dele. Ele é o astro do time, o pessoal vai sim cobrar pelo fato dele ganhar muito. Concordo com você que é mérito dele. Quem foi que ofereceu o contrato e assinou o contrato, tá lá, ele tem que receber. Então não tem o que fazer. São duas discussões distintas, né? Muitas das vezes passa despercebido, mas o contrato de um atleta profissional, ele é feito de uma forma com ajuda à moradia. Então, ele já veio para o Brasil sabendo onde ele vai morar. Ele não chegou aqui e falou, onde eu vou morar? Não, o Corinthians já ofereceu para ele, alguém já ofereceu onde ele ia morar. E eu não sei estipulado, né? Mas assim, tem clubes que tem uma média de 50 mil, 40 mil, 100 mil para cada jogador, para achar uma moradia apta para ele. Então, ele saindo do país dele, o cara é ídolo da seleção do país, veio como um cara muito forte também para ser ídolo do Corinthians. Provavelmente, isso está no contrato, gente. Então, assim, ele não tem culpa disso. Não, e às vezes, você, dependendo do atleta, você tem algumas regalias dentro do teu contrato, você impõe. Aí basta o clube aceitar. Mas, gente, mesmo assim, eu ainda não consegui entender o motivo de tudo isso. Presta atenção. O cara
é um jogador mundialmente conhecido, então ele vem jogar no Brasil. É óbvio que ele vai chamar a atenção de tudo e de todos. Do mesmo jeito, quando ele foi na quebrada fazer trancinha, foi matéria. Sim. Entendeu? Então, é normal. Positiva. A galera amou ele lá. Sim, mas deixa eu te falar. É que o assédio, Benja, na Europa é diferente, mano. Muitas vezes o cara não tá acostumado com esse negócio, tá ligado? O assédio na Europa, ele é mais um jogador. Sim. No Brasil, ele não é. Sim. A partir do momento que ele vem pro Brasil, ele sabe que ele vai ser o holofote de um monte de coisa. Mas, Benja, às vezes o cara sabe até um certo ponto, mas quando vem pro Corinthians, vem pra um grande clube, o cara, por exemplo, vem jogar num Flamengo, o cara não vai ter sossego, velho. Não, mas ele tem que entender. Mas vamos lá. Ele tá 1 ano aqui já, quase. Já entendeu. Ele tem que entender. É outra cultura também. Ele tem que. A gente, da mesma forma, quando a gente sai daqui e vai pra lá, a gente tem que se adaptar e entender o processo. Ele já era pra entender. Já entendeu. Não, mas eu, de novo, gente, eu não consegui ainda ver. Tudo bem, o cara fica bravo que... Gente, ele mora na suíte, considerada a maior suíte presidencial do mundo. Gente, vocês podem achar que é bobagem, não é. Mas faz parte do mundo que a gente vive hoje, é notícia. Não adianta. É notícia. Do jogador que ele é. Aí é o seguinte, o lado dele... Quer dizer, ele não pode se manifestar? Mas eu não tô... Gente, eu não tô... Ali foi um desabafo, Vitor. Eu não estou... O clima, sabe? Mano, desculpa, cara. Eu não acho que ele tem todo o direito de desabafar. Cada um fala o que quer. Eu só não consegui enxergar até agora. Não, mas eu coloquei, a não ser, mano, que tem alguma coisa a mais. E é isso que ele posta, Benja. Ele falou que ele está sendo usado de instrumento político dentro do clube e que tem jornalistas que trabalham para uma chapa política do clube. Um contrato que foi feito com ele. Então, peraí, vamos dividir em duas partes. Primeiro, o Depay não tem culpa de absolutamente nada. Ponto. Exato. Nada. O Depay, se tem alguém nessa história que não tem culpa nenhuma, é ele. Sim. Acabou. Então, acabou. Não tem nada pra falar do Depay. Tá tudo certo. Agora, se o cara mora numa suíte de R$1 milhão por mês, de 700 mil por mês, é notícia. Mas o que estranho é o desabafo. O Cristiano Ronaldo sai com um carro lá, aí, meia hora depois, quanto custa o carro, quanto custa o sapato dele, quanto custa o relógio dele, o Neymar. Fazer o quê, gente? É o mundo de hoje. Agora, vou falar do seguinte, um contrato feito com o Depay é uma atrocidade. E, de novo, o Depay não tem culpa nenhuma. Só que é um contrato absolutamente insano. Insano. Mas quem tem que ser atacado não é o Depay, é quem fez a porra do contrato. Mas eu não tô acabei de falar que o Depay, ele não tem culpa nenhuma. Mas no discurso agora, o assunto dele, do Depay... O nome é o Depay. Sim, porque ele fazia a crítica ao Augusto Não, mas e no discurso dele, ele tem duas coisas ali que ele fala, que é uma que falam mentiras, e aí também já não é legal, e envolve o nome dele em problemas políticos dentro do clube. Mas eu não sei o que é as mentiras, ele não fala. Ele não fala, então eu não sei o que é, juro. Eu não faço a menor ideia do que o Depay está falando. A gente... Não, porque se coloca, aí vamos lá, e não é que ele também só defender, mas se envolve o teu nome, onde não há verdades e envolve problemas políticos dentro do clube, você vai ficar como? Não, mas ok, mas o que está saindo dele, provavelmente ele está falando disso, que tem saído da cobertura, né, das coisas que tem saído dele. Então ele está o Neymar foi jogar no Santos, ele comprou uma casa... Se tá com problema, dá pra mim esse problema. Eu também queria ter, velho. Problema ruim, dá pra mim. Eu não consigo, de novo, a não ser... Você vai aí pra administrar, a não ser que tenha algo mais grave. Por exemplo, o Depay, ele tá dando indiretas. Ele postou anteontem, ou sexta, quinta, sei lá, ele almoçando com... Como que era o nome do cara lá que trouxe ele? Pedro... Que era do financeiro lá que saiu, do Augusto. Pedro Silveira, pode ser? Pedro Silveira. Acho que é isso. Então ele postando ele jantando com o cara, os caras jantando e tal. Foi o cara que trouxe ele. Agora, gente, fala quanto custa... Mas esse contrato aí, se o cara fizesse esse contrato pra mim também, eu saia pra jantar com o cara, ô irmão, obrigado. Contrato maravilhoso desse. Então, mas é isso, não ia levar o cara pra sair pra jantar. Paga a conta ainda. O Depay, ele não tem culpa de absolutamente nada, zero. Só que é óbvio que você tem um contrato que é insano pra um clube que tá quebrado, tá? Pra um clube que tá quebrado, pagar o que se pagou o contrato do Depay não existe. Não existe. Quem fez esse contrato com o Depay tinha que responder lá. Tinha que ter uma sindicância dentro do clube. Agora, de novo, o Depay não tem culpa
nenhuma, gente. Zero. Então, é o desabafo que ele fez. Sim, mas o Mano... Tá em dia. Ele não tem culpa e errou em falar. Mas não, ele pode direito de falar o que ele quiser. Eu só estou falando que eu não entendi o motivo. É que ele não deu o nome aos bois. Ele não deu o nome aos bois. No que saiu, o que é mentira? Não sabemos. Eu não sei. Eu não falaria. Por exemplo, sabe por que uma das mentiras, só um adendo, Michel, um dos motivos que ele fala que estão mentindo com relação a ele foi aquele jogo que ele foi fazer contra o Atlético Paranaense, que ele teria reclamado do curto espaço de tempo que ele voltou da seleção holandesa e veio pro Brasil para poder fazer aquela partida lá contra o Atlético, que era o jogo eliminatório. Você lembra disso? Qual foi a queixa? Desculpa, não entendi. E ele teria dito que ele não queria jogar aquela partida contra o Atlético Paranaense. E ele falou que ele não falou nada. Ele falou que ele não disse nada. E veicularam na mídia que ele teria criticado pelo fato dele ter que voltar da data FIFA lá e jogar essa partida. Já na sequência. Aí já é uma mentira. Então, mas já é uma mentira. São N motivos, Benja. Porque, por exemplo, se você abrir os noticiários do Corinthians, quando não tem nenhum BO de algum oficial de justiça metendo entregando algum processo, congelando contas... Realmente aí, o foco vai pra cima do Depay. Gente, mas então cria um cenário que mentem a respeito do cara e ele não pode se amanhã cair um dilúvio na cidade do Santos e alagar tudo, os caras vão mostrar a casa do Neymar. Mas é que tá, Benja. Quando você começa a criar fatos contra uma pessoa, segundo ele não criticou o fato dele ter que voltar pra jogar essa partida aí pela Copa do Brasil. E as pessoas e os veículos noticiando que ele teria criticado, devem encher o saco, velho. É uma situação na qual colocam uma mentira dita por você que você não disse. Gente, infelizmente... Benja, esse é um, Benja, dos motivos. Pequena, mas são várias coisas pequenas, Benja. Por exemplo, se você jogar no futebol, cara... Uma hora transborda, Benja. Você jogar no futebol hoje, cara... Hoje todo mundo gera conteúdo, hoje todo mundo inventa história, tem fake news. Um cara do tamanho dele... Mas você tá normalizando a fake news? Você tá achando legal? Não, não, lógico que não é legal. O que eu tô normalizando é o seguinte... Porque do jeito que você falou, dá a impressão que tá porque você me corta. Se você não me cortar, você vai entender o que eu vou te falar. Não, porque você deu a impressão. É lógico, me cortando na metade dá a impressão que eu tô incentivando, falando que é normal. Bom, normal é. Infelizmente, normal a gente não pode normalizar isso. Não estou normalizando, porque infelizmente normal não deveria ser. Agora, gente, olha o nível do cara, velho. Olha o tamanho do cara, brother. O cara é nível mundial. Mas o cara é ser humano, Benji. Independente de ser nível mundial, o cara é ser humano. O cara falou que não quer jogar. Uma hora enche o saco. Nossa, que drama. Imagina o Neymar, então. A questão não é drama, Benji. A questão é que vários pingos dentro do mesmo copo, uma hora transborda. Jogador de futebol agora é uma redoma de vidro, não pode falar nada. Redoma, Benji. Não quero falar nada. Não pode falar mais nada. Aqui eu vi até ajuda moradia. O nego ganha 4 pau por mês e tem ajuda moradia. Mas qualquer empresa tem. É a empresa que faz isso. Várias empresas têm ajuda moradia. O jogador não pode ter. 4 milhões por mês, 5 milhões por mês. Fora os 5 milhões, mas tem ajuda moradia. Você pega esses caras, esse CEO de multinacional que está trabalhando no Brasil. Às vezes embutida no salário. Às vezes embutida no salário. E vou te falar mais. Não tenho nada com o Depay. Nada. Tem não. Eu que tenho contra o Depay, velho. Imagina nada. Acho até um cara, pelo que eu vejo, já acompanho pela mídia, parece ser um cara bacana. Mas, uma coisa, outra coisa. O futebol dele tá devendo? Tá devendo. Isso é fato. Agora, que ele precisa receber... Do futebol, óbvio, mas pode falar também que... Mas óbvio, mas são duas discussões distintas. Vai falar o quê? Não, só perguntando se pode falar que até agora, no Corinthians, assim, eu não vi nada de excepcional. Não, isso você pode falar. Não pode. Não quero ofender, pelo amor de Deus. Isso pode, porque é uma crítica profissional. Agora, quando inventam notícias a respeito do cara, quando ficam, mas a suíte do cara custa R$250 por dia. O Corinthians deve dinheiro e ele deve futebol? Eu acho que as duas coisas. E com relação ao que você disse que pode ser uma indireta de sair, eu também acho que não tem nem necessidade de fazer isso, Benja, porque o contrato do Depay, se pintar uma proposta de 5 milhões de euros para o Depay, ele já pode rescindir o contrato unilateralmente. A proposta seria de 10, mas 5 é dele. Então, por exemplo, se numa dessa ele resolve sair, ele precisa meio do ano que termina no ano que vem, né? Metade do ano que vem. Então, se pinta uma proposta hoje, Benja, ele dá para o Corinthians aí 5 milhões de euros, vírgula, fora os 12 milhões que o Corinthians deve para ele. De 0 a 10, que nota vocês dão pro futebol Depay até agora no Corinthians? 5. Nota 5. Até agora nota 5. Mas mesmo com nota 5, ele é melhor do que qualquer concorrente que ele tem lá. O Thales Trágico, que parece que entra dormindo no campo. Antes era Thales Mágico. Pois é, mas as coisas mudam. Ué. Quem falava isso era você. Quem falava isso era você. O quê?
viu 2 joguinhos dos Thales. Como é que você fala? Não, quem falou Thales Thales Mágico Mágico, foi ele. depois agora virou Thales Trágico. Não, já tem uns programas que você fala que fui eu que falei. O 0 a 10, que nota você dá pro Depay até agora? 5. 5. E você, Wellington? 5 também, E você? na média. 4, 5, porque, gente, eu não vi nada demais. Não, mas até aí, das estrelas que o Corinthians trouxe na vida, Ronaldo, Tevez e Depay, o Depay não tá a 5% em nenhum dos outros dois. Pô, mas também você... Não, mas também o quê? É o mesmo Mas os nível de times também eram contrato. melhores. Você tá falando o mesmo nível de contrato Gente, e do o que ele Depay veio. veio jogar no Isso aí Brasil. É o mesmo nível de contrato. não de jogador. Futebol, Não. O todo Depay, respeito, o Depay tá? veio jogar no Brasil. Mas o Ronaldo pegou um time melhor e o Tevez também. O Depay, o Ronaldo veio jogar no Corinthians depois de uma Série B. Ok, mas o time do Corinthians era extremamente forte. Tudo bem. Tanto que Tinha foi campeão acabado de cair. paulista e da Copa do Brasil quando o Ronaldo chegou. Tudo bem, mas tinha que jogar uma Série B. Mas ano era um passado. baita time. O time construído na Série B era time de Série A. Era o time feito pelo Carlos Leite. Tinha André Santos, tinha Chicão, tinha Felipe, tá louco? O André Santos, quando veio para jogar a Série B. E jogou muito. Então, o Chicão veio da Série B. Era um do Figueirense. O André Santos veio da Série B. Era um do Figueirense. Veio todo mundo da Série B. Na Série B era um time normal. Depois o time virou um time forte. Aonde time normal, o Corinthians ele chega numa final de Copa do Brasil na Série B, Benjamin. O Corinthians até então ele tinha feito a melhor campanha da Série B. Um aproveitamento monstruoso, você tá maluco. O time de Série B do Corinthians era o time de Série A na Série B, você tá louco. O que eu quero, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, gente. Fizeram um contrato para ele que não existe. Esse nível de Ronaldo, existe, Tevez, existe. né? Não, Você tá muito dizendo. maior. Muito maior. Maior. Então. Porque o Ronaldo. Existe porque tá lá. O contrato do Ronaldo não tinha esse fixo absurdo. Era no variável. Gente, se eu quero o Ronaldo, não cabe na mesma frase. Mas agora posso defender? Você vai achar aí no Brasil uns 20 a 30 contratos melhor que o contrato do Ronaldo na época de jogador, com todo respeito. Sim, não tem a menor Mas o contrato dúvida. do Ronaldo, peraí, vocês não vão se recordar. O Ronaldo, gente, ele detinha, bem, se eu não me engano, o percentual, posso estar errado, mas de 90% da arrecadação total da camisa, com exceção ao patrocínio Master. O Corinthians, naquela época, ele virou um abadá de micareta. O Corinthians, ele tinha patrocínio no braço, no sovaco, na manga da camisa, na barra da camisa. Parabéns para quem fez esse contrato. Mas ok, mas era uma arrecadação monstruosa também, não vem falar mas que não era. É no variável, não sai diretamente do bolso. Como não? Você está expondo a marca dentro da tua Tudo camisa, bem, tá saindo se do teu você, bolso. tudo bem. Como não? Quando o Depay veio, eu ouvi aqui, mas o que ele vai trazer de patrocínio? Porque o Depay, ele se paga sozinho, não se pagou. Como não? O próprio contrato do Corinthians, da empresa lá da patrocinadora Master, ela oferece 57 milhões para o Corinthians contratar um jogador do nível do Depay, porque isso estava inclusive em contrato. Que do percentual arrecadado pelo Corinthians, 57 milhões era para pagar o salário de um astro. Eu gostaria de ver se isso é verdade ou não, porque Mas a informação que foi divulgada à época era essa. A informação se divulga o que quer. Ué. Não é você que acabou de falar de fake news? Mas, Benja, se a gente for falar, eu preciso ver o contrato para saber, a gente não vai falar nada no programa. Eu já Qual falei foi o último contrato de jogador que você viu? Você se baseia em informações. Eu já falei na época, eu não acredito. Eu tenho o direito de não acreditar. Ainda mais vindo do Corinthians. Que para acreditar em alguma coisa lá não tá fácil. Mas se a gente vai fazer um programa esportivo, Benja, a gente precisa ter uma base. E a base são as informações que vieram. Tudo bem. Agora, se a gente falar, eu preciso ver o contrato, ler o contrato para poder falar tudo bem, com 100% tudo bem. de certeza, a gente não faz programa. Ok, você falou, precisa ter a base. Você falou disso. Ok, eu não acredito. Pronto. Pode ser, mas a base que a gente tinha... Até porque já teve uma informação, né? Não teve contrato no Corinthians onde tinha 10%, no final era 10% do lucro? Então, o contrato da venda do Murilo, que o ex-presidente, o ser mais honesto do planeta, o Duílio Monteiro Alves, falou que foi um erro de comunicação. Não era 10% dos direitos econômicos, era 10% de uma futura venda. Beleza. Não, era 10% do futuro lucro. Do futuro lucro, Do futuro lucro, que dá uma diferença pequena aí, né? Mas isso é o Corinthians, então por que eu sou obrigado a acreditar nisso? Então eu não acredito. Eu não acredito. Simples assim. Agora, o Depay tem culpa? Zero. Mas ele tá magoado. Será que ele vai renovar, não? Mas se ele tá magoado também... Tá chateado? Pega um clube lá fora que queira pagar ele, vai embora. A multa é ridícula pro tamanho dele. Teve a janela agora aqui, ele não saiu. Saiu? Não. Então... Chegou a proposta? Não sei. Não. A única proposta que eu sei que chegou dentro do Corinthians foi pro Yuri Alberto, o Corinthians não quis vender. E eu acho que, infelizmente, deveria ter vendido. Porque precisa. Gente, o Corinthians está morrendo financeiramente, a dívida já aumentou agora. Eu vi o primeiro semestre deu um déficit de quase 70 milhões, já subiu para 2,6 bi.
O meu questionamento sempre foi esse, gente. Como é que você traz um jogador do nível dele se não paga ninguém, cara? E com relação ao que você estava falando, o Corinthians ele fez um post aí há 4 horas no Instagram, fazendo uma reverência aí, porque há um ano o Memphis Depay fazia a sua estreia no Timão. Aí colocou aqui dentro da Neoquímica Arena, camisa 94, enfim, entrava na partida do Corinthians contra o Atlético Goianiense e o Corinthians venceu por 3-0. Um dos comentários dentro do post aqui foi do Memphis Depay, é o primeiro aqui que está escrito, Michel. No primeiro comentário aqui, ó. Fala você. Eu te amo. Resposta do Memphis Depay no post do Corinthians aí, frisando a sua estreia há um ano. Mas como que não ama também, né? Mas assim, um jogador do tamanho dele identificar tanto e escrever isso tem um significado. Senão, no final do mês, tem um significado importante. Gente, mas de novo. Né? Qual jogador hoje vai colocar na página principal do clube que ama o clube, mesmo sendo criticado, mesmo tendo feito esse post? Isso mostra a identificação que ele tem com o Corinthians também, o respeito. Tem que amar, né? Tem que amar, né? Então pra você é só dinheiro? O amor é ligado ao dinheiro aqui? Eu tenho filho pra criar, meu filho. Não, em relação ao Depay, você acha que é só pelo dinheiro? É meu trabalho, eu gosto de dinheiro, não vou mentir? Acho que não. Mas esse eu te amo do Depay é por causa do dinheiro? Não tô falando isso. Mas eu acredito que não. Mas pelo valor... Vai, Michel, fala! Pelo valor tem que amar, eu amaria, fácil.